Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou Walter Chiapperi e estou aqui hoje com o pastor Edgar, lá da Paulista Sul. Pastor Edgar, se apresenta para a gente, por favor. Prazer, como já foi mencionado, sou o pastor Edgar Garcia aqui do Colégio Adventista do Taboão da Serra, na região sul de São Paulo. E como já disse que é um prazer, então, que bom que estamos juntos aqui. Obrigado, pastor Walter, pelo convite. E vamos embora, que esse assunto é bacana, esporte, religião, tudo a ver com a gente. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atletas de futebol cristãos. Nós fizemos uma lista aqui de 3 personagens do futebol que o pastor Edgar gosta e admira. Vamos contar a história deles e 3 personagens que eu admiro e vamos contar um pouquinho a história desses atletas também. Fechou? Pastor Edgar, nosso convidado, então, por favor, comece o seu primeiro atleta, faz um, eu faço o outro e a gente vai trocando as figurinhas de jogadores de futebol. Eu vou começar com o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Beleza. Por que você escolheu ele? Cara, o testemunho dele, quando eu fui pesquisar, eu confesso que eu sabia algumas coisas sobre o Fábio. Eu não conhecia tudo sobre o Fábio. A parte de futebol dele, muita coisa eu já conhecia. Gosto muito de acompanhar a cartola, ver o desempenho do goleiro e tal. Eu acompanho esse negócio assim. Gosto muito de jogadores que têm carreira num clube, como, por exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo. Nós temos ali agora o Cássio no Corinthians. O Fábio é um desses grandes nomes dentro de um único clube, que é o Cruzeiro. Então, o Fábio, a história do Fábio diz que ele vivia na farra. Aí eu vou direto para a conversão. Fábio, como já mencionamos aqui, o goleiro do Cruzeiro, grandes títulos, grande goleiro, cotado para ser goleiro na Copa do Mundo. Então, o Fábio ele chegou a disputar alguns jogos pela seleção, não assumiu a titularidade por conta de termos outros bons também. Não por demérito de um, mas porque outros eram bons. Mas ele, quando jovem, vivia na farra, ali nos anos 2000, 2000 e pouco. Vivia na farra, bagunçava, estava ganhando um dinheirinho, então a família conta, um sobrinho dele chamado Lucas dá testemunho de que ele era um camarada que ganhava o dinheiro, chamava o churrasco. Até que um dia aconteceu, de acordo com ele contando e alguns sites de pesquisa em relação ao assunto, trazem relato de que o Fábio, ele em 2007, e aí pode procurar depois aí um momento, ele teve a final do estadual, que era entre os maiores rivais, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e aí então teve uma goleada do Atlético Mineiro por 4-0, sendo 3 gols diretamente por falha do Fábio. Então ele foi responsável dos 4 diretamente por 3 gols, tomando chapéu em um, fazendo pênalti em outro, e esse que ele nem viu, ele está de costa ao profissionalismo. Nossa. Então isso fez com que o Fábio ficasse muito abalado na carreira dele. E aí eu estou te contando uma parte terrível. Nesse meio tempo de cabeça quente, profissionalmente falando, ele se machucou no joelho. Ele estava depressivo, sem poder fazer muita coisa em relação ao seu trabalho, à sua profissão. Ele estava em casa assistindo TV, a mulher dele já via que ele gastava... A mulher dele dá o testemunho dizendo que sem a bebida ele não era feliz. A alegria dele era por conta da bebida. Ele atribuía esse sentimento à bebida de tanto que ele era da bagunça, né? Vamos colocar assim. O Fábio, ele estava na televisão, zapeando lá a televisão, vai para cá, vai para lá, viu um pastor falando que ia fazer uma oração pelo joelho da pessoa que estava assistindo. Me lembrei de um pregador chamado Luiz Gonçalves, que às vezes ele faz uns apelos assim, né? Um pastor que ele, na Novo Tempo Sem Conta, você que tá vendo a gente, às vezes ele faz uns apelos assim. E o Fábio foi um que alcançou por outro pregador, não que seja o pastor Luiz Gonçalves, mas por um outro pregador, uma oração em prol do joelho. E aí, com essa oração, diz ele que sentiu os joelhos ficando quente e tal, e ele conseguiu se recuperar em menos tempo, e ele decidiu se entregar a Jesus e foi para a Igreja Batista. E aí, depois de uns tempos, em 2007 ainda, ele foi convidado para ir para a Espanha. E aí o Fábio, então, em oração, a mulher dele falou assim, você lembra do que a gente orou e tal, que ele tinha ligado dizendo que estava demorando porque tinha dado um problema no contrato. Rapaz, a mulher, ela falou assim, a gente orou e tal. Ele falou, tem razão. Rasgou o contrato e foram embora para o Cruzeiro. Voltaram para Minas, né, e assinou mais 2 anos com o Cruzeiro. Foi ganhando coisa, foi mostrando seu valor ali, crescendo no clube. E em 2010 vem o Milan, como já tinha mencionado aqui. Só quem sabia dessa transferência para o poderoso Milan era ele, a esposa e o empresário. Essa história é famosa. E algumas pessoas... E aí um senhor na igreja, no final da igreja, assim, depois do culto,
Se aproximou dele, não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite, falou nada, paz do Senhor, e falou assim: Fábio, Deus mandou te dizer, algo assim, Deus mandou te dizer que esse time vermelho e preto aí não é da vontade dele. Esse time vermelho e preto que você está negociando não é da vontade dele. O que me chama a atenção é que, para ele dizer não para um Milan, ele disse não para um pouco menor Osasuna, por conta da oração. Mas se ele não vê a transformação na vida dele, se a família não vê a transformação na vida dele, se os amigos não veem transformação na vida dele, através de um relacionamento com Deus, talvez ele não tivesse a certeza de que seguir a Deus é o caminho certo. Então, aqui eu poderia puxar para vários lados, mas eu vou puxar para o testemunho que o Fábio passou a dar depois de sua conversão. Isso me chamou a atenção. Então, a pesquisa feita, o jornal aqui, foi mostrando que várias pessoas trouxeram um bom testemunho do depois da conversão de Fábio, que fez com que Fábio entendesse que ouvir a voz de Deus de forma clara dentro da igreja, ouvir a voz de Deus só no lembrar daquilo que já tinha feito em oração em relação aos 2 contratos, já era suficiente para ele. Fábio é um camarada que decidiu fazer a vontade do Senhor, aceitando o que tem, podendo ser mais, mas ouvindo a voz de Deus através de uma profunda intimidade com Cristo, de acordo com o relato. Então, isso me chamou a atenção no Fábio. Um goleiro, bom goleiro, se fosse o Flamengo, eu ficava feliz. E um goleiro que dá testemunho daquilo que ele é em relação a Cristo. Caramba, muito bom, pastor Edgar, essa história do goleiro Fábio. Cara, incrível. Já que você falou de um jogador do Cruzeiro, eu vou mudar aqui minha ordem, porque eu estava com outro jogador em mente para ser o primeiro, então eu vou começar também com Minas Gerais, mas um jogador do Atlético Mineiro, tá? Fazer o paralelo aí com o rival, também goleiro, tá? Trouxe aqui João Leite, não sei se você já ouviu falar do João Leite. João Leite foi goleiro do Atlético Mineiro nos anos 80. Esse goleiro, pra você ter uma ideia, ele era conhecido como o Mão de Deus. Antes de Maradona fazer aquele gol de mão, João Leite já era conhecido no Brasil como o Mão de Deus. Como é que é a história do João Leite? Algumas pessoas conhecem o João Leite atualmente por causa da política. Lá em Minas Gerais, ele foi candidato a governador e tudo mais. Só que o João Leite, ele tem uma trajetória crescente como a do Fábio. Ele não era de família com base cristã, mas em algum momento da vida dele, ele resolveu se converter. Quando ele resolve mudar de vida, virar evangélico, ele foi para uma igreja, e na igreja que ele chegou, o pastor orou por ele, pediu para ele conseguir um novo emprego, porque para ele, a visão daquela igreja era, como ele vai ser cristão agora, ele é crente agora, ele tem que abandonar o caminho do mundo da bola, porque isso é pecaminoso e não deve ter ligação com o cristianismo. E na hora o João Leite abriu o olho assim, peraí, como assim, né? Eu quero continuar sendo goleiro, né? Mas ele ficou com isso na cabeça, né? E ficou aquilo, tá, eu vou continuar jogando futebol. E o pastor pedindo para ele mudar de profissão. O João Leite foi convocado para a seleção brasileira, não jogou na Copa, mas ele foi convocado para jogar a Copa América, defendeu o Guarani aqui em São Paulo. E o mais importante que eu vejo do que ele fez é que ele, junto com outro jogador chamado Baltazar, que era do Grêmio, os dois juntos, junto com o Alex Dias, esse trio, assim, a tríade, formaram o ministério que movimentou o mundo do futebol e do esporte, que é o chamado Atletas de Cristo. Eles são os fundadores do Ministério Atletas de Cristo, e tudo começou por causa da conversão do João Leite, do Baltazar, juntos depois entrei em contato com o pastor Alex Dias, que era piloto de Fórmula 2, Fórmula 1. Então, essa conversão desse goleiro do Atlético Mineiro fez com que, a partir dele, a vida de muitas e muitas pessoas fosse impactada, graças a alguém dizer sim para Jesus, lá na sua juventude, no auge da carreira. Ele falou, não, eu vou ser fiel a Deus, manteve-se firme e manteve-se firme ao esporte. Ele não abandonou a carreira do futebol. E por causa disso, vários e vários jogadores foram alcançados no meio da bola por esse ministério. Cara, eu pensei em 2 testemunhos simples de pessoas que vocês conhecem e, por último, uma outra história. Seriam testemunhos que me chamaram a atenção. O Thiago Maia, cara, é um camarada, é um craque. E o Diego é um craque. Em 2019, quem acompanha futebol sabe, eu que sou flamenguista, sem mais, vou falar do meu time, em 2019 foi um impacto, né? Para quem não me conhece, povo de Deus, eu sou daqueles que vêm de torcida organizada, tá? Então, tenho manto da torcida jovem do Flamengo, já fui raça rubro-negra, não é de agora. Poxa,
Camarada, sou carioca, irmão. Não sou flamenguista de 2019. O povo que me conhece sabe. Enfim, o Thiago Maia, ele se encontra com Deus, ele já ouvia falar sobre Deus, já conhecia muita coisa, mas ele se converte, então, pelo testemunho do pastor Ricardo Oliveira, junto com o Giovani também, que os dois eram jogadores do Santos. O testemunho dele vai ser parecido com o do Diego, porque ele ganha as Olimpíadas e ele atribui isso a Deus. O Diego Ribas, então, para introduzir, depois eu uno as duas histórias. Uhum. Diego Ribas, ele em 2019, ele se machuca, ele tem uma fratura gigantesca na perna e deram para ele mais de 5 meses parado. Uhum. E aí, então, o Diego começa a dar testemunho, depois das conquistas de 2019, onde ele consegue ter uma recuperação na metade do tempo que seria previsto, 5 meses, então 2 meses e meio. Ele volta para jogar a final da Libertadores, e aí ele tem momentos decisivos, ele foi atuante, dando passe para gol do Gabigol, do segundo gol, tomando bola ali. Foi um camarada, assim, um dos que fizeram o gol acontecer, foi o Diego Ribas. E aí ele foi campeão, então, com a brasileiro, já tinha sido campeão estadual, foi campeão da Libertadores, sendo jogador. Thiago Maia foi campeão lá sendo jogador. E eles começam a trazer um testemunho, Walter, em cima daquilo que eles conquistaram, falando, cara, isso aqui a gente atribui a Deus. Aí o Diego começa a trazer, gente, quando eu estava lá com a perna machucada e tal, em oração, na luta com o Senhor, me dedicando e tendo a certeza da vitória. Então isso me chama a atenção. Eles estão no auge, atribuindo a Deus a vitória que eles têm. Então, me chama a atenção para que eu não venha ser alguém que esqueça Deus também no meio das minhas vitórias. Como José, como Daniel, aqueles que cresceram em suas profissões, também louvaram ao Senhor. Eu menciono aqui Thiago Maia e Diego Ribas, do Flamengo, hoje jogando pelo Flamengo. Cara, excelente, excelente. O meu segundo jogador aqui, pastor Edgar, vou também trazer agora, então, para jogadores que você chamou de seleção brasileira, vou trazer um da seleção brasileira também, atual, que é o Firmino. É um cara mais simples, mais humilde, veio lá do Alagoas, jogou no CRB, acho que foi CRB que ele começou a carreira, depois foi para o Figueirense, do Figueirense ele foi, já tentaram vender ele para o time da Itália, não consegui, da França, não conseguiram, porque o passaporte dele não foi aceito, ele foi barrado na Europa, teve que voltar para o Figueirense, foi uma luta. Sei que no final o Figueira vendeu ele para a Alemanha, sendo que ele já tinha sido o destaque do catarinense daquele ano, e super novo, acho que tinha 18 anos, 19 anos. Com 19, isso que ele foi para a Alemanha, e na Alemanha ele passou 4 anos, 3 anos ali quieto, ninguém conhecia ele porque ele não falava muito, mas no futebol não tinha muita chance, ele não se impunha, então não dava muita chance para ele. Até que no último ano ele começou a deslanchar. No que ele deslanchou, o Liverpool estava de olho nele. E aí o Liverpool chamou. Começou a ser convocado para a seleção, jogou a Copa de 2018, mas ainda você viu ali, tipo, a seleção, tipo, a população queria o Firmino jogando. Mas o técnico queria, não, vamos colocar o Gabriel Jesus. Sei que o Gabriel Jesus não fez nada naquela Copa. Não fez nada. Mas tudo bem, chama Jesus, né? Só que o Firmino, quando entrava, cara, destruía. Tanto que o Firmino era reserva e fez 2 gols naquela Copa. Eu quero chamar o detalhe do Firmino por uma questão de testemunho também. O Alisson é goleiro da seleção brasileira, goleiro do Liverpool. Então, a influência do Alisson na vida do Firmino fez com que o Firmino tivesse interesse pelas igrejas evangélicas, pela música evangélica. E aí, com o passar do tempo, com esse trabalho de relacionamento, de amizade de um com o outro, fez com que o Firmino resolvesse escolher seguir a Jesus. E a partir daí, isso foi no dia 15 de janeiro de 2020. O Firmino, lá em Liverpool, foi batizado nas águas e hoje também é evangélico. Então você vê, cara, a influência de um outro jogador evangélico na vida de outro jogador. E assim, de um em um, cara. É uma estrelinha na coroa do Alisson, entendeu? E o Firmino, a esposa também é evangélica e tal, e o Firmino agora vai ser influência para outro jogador, e assim vai fazendo uma corrente do bem, uma corrente de evangelismo que vai fazer a mensagem ser pregada a todo mundo. Esses são os que a gente sabe, fora a conversão de outros que a gente não sabe, né? Verdade, cara. O céu vai ser um tempo ali para a gente poder conhecer essas histórias, né? Abrir o livro da vida das pessoas, né? Do milênio, e conhecer as histórias de por que as pessoas estão no céu, por que as pessoas não estão no céu. Então, a gente vai descobrir isso lá. Mas vai ser muito bom. Cara, então vou terminar falando. Fala pra gente, seu último jogador. Meu último jogador é o pastor Ricardo Oliveira. Cara, o pastor Ricardo Oliveira, ele para mim é o top 10, assim.
Se bem que tem outros aí, o camarada que deixou o Manchester para ser adventista do sétimo dia, por causa de jogo do sábado e tal, e até pesquisar mais, mas o pastor Ricardo Oliveira me chama a atenção porque ele se converteu no ano 2000, 99, 2000 ali no final, né? E aí ele converteu na Assembleia, ele é da Assembleia. Ele foi transferido em 2008 para jogar lá na Arábia. Quem é o pastor Ricardo Oliveira como jogador? Ele é um jogador de seleção, ele foi artilheiro de Brasileirão, já foi artilheiro de estadual, São Paulo, Minas. Aqui em São Paulo ele jogou ultimamente no Santos também. como tiozão, era o goleador lá, junto com o Zé Love, que ajudou a converter também. Enfim, é um jogador de seleção, cara. E aí ele vai jogar lá no Alves, Varfly, aqueles nomes estranhos lá, um time de lá. E lá ele sente a necessidade de uma igreja para brasileiros, uma igreja evangélica para brasileiros. Mas ele decide abrir uma igreja da Assembleia, uma igreja evangélica, Assembleia, mas para atingir todo um povo evangélico que não tinha talvez a sua denominação lá na Arábia, lá onde ele estava, né? E então ele Dubai, Abu Dhabi, acho que é Abu Dhabi o nome da região lá. Cara, eu me confundo nos nomes. Dubai não era, não. Abu Dhabi. Que é uma região boa lá, que ele morava lá, beleza. E ele, cara, ele é jogador de futebol, podia lá assistir seus sermões online, ele podia continuar dizimando via internet, transferindo aí suas ofertas. Ele podia fazer um monte de coisa, cara. Mas é um camarada que falou assim, não, aqui há necessidade de uma igreja evangélica, não a igreja do pastor Ricardo Oliveira, a igreja de não sei quem, porque ele, como jogador de futebol e craque do jeito que ele é, sendo brasileiro, ele poderia estar ali, como poderia ir para a China, como poderia ir para a Alemanha, para a Holanda, para qualquer lugar, ou voltar para o Brasil, que sente saudade também, né? Está distante, ele, na condição dele, ele poderia voltar, mas não. O camarada fala assim, eu vou embora, mas a missão fica, a missão é maior do que eu. Muito interessante no Ricardo Oliveira, um camarada, um pastor. O que me chama a atenção em primeiro, isso eu achei interessante, o que me chama a atenção primeiro é um jogador bater no peito, assumir, dizendo que ele é um pastor, numa época onde começou a sair muito na cara a roubalheira do meio evangélico por parte dos pastores. O Ricardo Oliveira, independente do que o povo vai achar, ele não fala, eu sou o jogador Ricardo Oliveira. Eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Minha profissão é futebol. Mas ele era um pastor, sabendo que isso, sim, essa era a missão dele. Então, isso eu estou contando um relato dele, para mim, o primeiro de todos em relação a cristianismo e futebol, de forma declarada, além do Kaká, que era um camarada que falava um monte, é o Ricardo Oliveira, cumprindo a missão, podendo ser um camarada que esquentava banco, mas incomodado e conhecendo o seu ministério e aquilo que poderia fazer, permitiu a atuação do Espírito Santo, e a igreja está aberta até hoje lá na Arábia. E meu último jogador aqui na nossa lista, para fechar essa lista de 6 jogadores que nós admiramos, que são cristãos, cara, é até injusto, né, fazer uma lista de 6, porque em meio a tantas pessoas, né? Eu lembro do Ricardo Brum, acho que é Ricardo Brum o nome dele, que era do Santos, irmão da cantora Fernanda Brum, irmão da Fernanda Brum, jogador do Santos. O Vanderlei, tipo, boicotou os cultos religiosos no Santos naquela época, falou que era proibido por causa desse grupinho religioso que acontecia. Ele achava que era errado. Então, o Vanderlei, você sabe que não tem nada ligado ao cristianismo, ele é mais ligado a religiões afrodescendentes, né? E ali ele queria cortar isso, né? Então, tem muitos, cara, muitos e muitos casos aqui que a gente podia colocar de atletas cristãos. Mas como são pessoas que a gente admira a história, o meu, assim, final, eu não posso deixar de lado, cara, porque a gente não pode deixar de falar desse que você acabou de citar, né? O Kaká tem uma história, cara, e diferente de todos esses 5 que a gente falou aqui. Porque o Kaká, ele nasce em berço cristão. Ele é aquele menino que nasce na igreja, a gente coloca assim essa expressão. Então, eu vivi aqueles anos 2000 lá com as meninas da minha sala, com o pôster do Kaká, não sei o que lá. Nunca vi tanta menina gostar de futebol como na época que o Kaká começou a surgir no meio da bola. Hoje em dia é mais comum, claro. Hoje em dia é mais comum as meninas jogarem futebol. Naquele tempo, estou falando de quase 20 anos atrás, não era bem assim que funcionava. Então, eu vi o Kaká jogar o primeiro jogo dele do Rio São Paulo, fazer os 2 gols, entrar no segundo tempo, fazer os gols contra o Botafogo. Eu assisti muito de perto isso. E eu acompanhei toda essa caminhada do Kaká até o final, agora há pouco tempo atrás, faz 5, 6 anos que ele aposentou. Mas é um cara diferenciado, realmente, porque ele nunca se escondeu
da questão de sua fé e nunca abandonou a fé, mesmo passando por dificuldades absurdas. Você viu, o Kaká foi perseguido por questão de abstinência sexual antes do casamento. Ele falava, cara, casamento, sexo para depois do casamento. Então, ele sofreu muito. Ele era tipo a Sandy do futebol, cara. Ele sofreu perseguição no meio do futebol, assim, adoidado. Tanto que eu lembro de uma Copa, acho que é a Copa de 2010, que teve um cara da ESPN que criticou, né, o Kaká por ser cristão. E aí ele falou numa entrevista, o Kaká tem uma entrevista que ele fala assim, cara, eu tô sendo perseguido por ser religioso. E mesmo assim, você vai ver hoje, 2019, 2020, você encontra vídeos porque ele continua frequentando igrejas. Hoje ele está mais próximo da igreja batista, você vai ver ele pregando na igreja batista, eu já assisti o sermão dele na igreja batista dos Estados Unidos, lá de Orlando. E assim, é um cara que permanece na fé, é um cara que defendeu os direitos, os valores da família, vamos colocar assim, de moralidade cristã, da ética cristã. Então, é um cara que a gente não podia deixar de citar por toda uma história e o quanto ele sofreu por causa disso. Assim como o Ricardo Oliveira também penou um pouco no Santos, um pouco não, penou bastante no Santos para ser fiel a Deus, o Kaká foi uma carreira sendo perseguido por essa coisa de santinho e tal, até ele casar. E mesmo depois de casado, cara, as críticas que vieram em cima dele, depois tudo que aconteceu, mas mesmo assim ele se mostrou fiel, é um homem de Deus. É um cara que eu li uma entrevista, eu ainda não fazia teologia. Ele falava que iria fazer teologia. Eu falei, cara, já pensou se encontra o Kaká no seminário? Cara, que legal que ia ser. E o Kaká falou que ia fazer teologia, não queria ser pastor, mas queria fazer teologia um dia. Eu falei, cara, que massa, né? A ideia dele. Então, é um outro jogador que a gente queria destacar como pessoas que a gente admira no meio cristão. E são jogadores de futebol de nome, de peso. Pastor Edgar, Esses aí são jogadores. A gente falou mais de 6, né, na verdade. Oi? A gente falou mais de 6, né? Cara, a gente Eu falou acabei mais. citando alguns, você citou alguns aí, mas boa lista. Cara, e tem muito mais aí. Se a gente parasse para falar mais, daria ó, uma renca de jogadores. Pastor Edgar, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no Missão Atleta. Deus abençoe seu ministério aí no colégio na Paulista Sul. Seu ministério hoje, pastor ordenado da Igreja de 27º Dia, amante do futebol e dos esportes. Com certeza, é um prazer ter você aqui no Missão Atleta. Deus te abençoe, sua família também. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. E você, galerinha que está aqui no canal Missão Atleta, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E a gente se encontra todo domingo, toda quarta, um vídeo novo aqui no seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Valeu? Um abraço, até depois. Tchau, tchau.